Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ok. Esse é o meu terceiro e último vídeo sobre Halloween e eu vou explicar para você o significado real, oculto por trás dessa história. Então sente-se, relaxe, que tem uma história para te contar. Halloween, na verdade, é uma abreviação de All Hallows Eve, que significa Noite de Todos os Santos, feriado oficializado pela Igreja Católica, que é seguido pelo feriado de Todos os Santos, em 1º de novembro. O Halloween pode não ser uma data muito comemorada em países latinos como o Brasil, mas nos Estados Unidos, esse é um dos feriados mais bem-sucedido comercialmente, que dá uma renda de mais de 6 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. O Halloween é uma festa a mais antiga do mundo, tendo em torno de 6 mil anos. Isso porque comemorava a origem do Halloween. O nome era Samhain, celebração dos antigos celtas, que marcava a última colheita do ano. Então, o significado verdadeiro de Halloween significa colheita. Sabemos então que o nome Halloween não significa Dia de Todos os Santos, mas que pelos povos celtas significava o dia da colheita. Você sabia que o filme A Colheita Maldita, por exemplo, é baseado no significado oculto da festa de Halloween? O alvo de Satanás é atingir crianças, principalmente porque elas são puras de coração. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o reino era das crianças. Mateus 19:14. As escolas infantis não têm ciência do fato que está por trás da comemoração satânica e celebram esse feriado, fazendo as crianças se vestirem como bruxas, lobisomens ou qualquer outro tipo de animal demoníaco. Isto dá legalidade para que Satanás haja livremente sobre as crianças. A chance delas se tornarem adultos violentos, rebeldes, perturbados e corruptos no futuro será muito grande. Se a família da criança não usar o poder de Deus e ter uma boa sabedoria, com certeza essa criança se tornará uma criança muito rebelde, devido ao ensinamento das forças do mal operando nela. Antes de 1517, a festa era comemorada em todo dia 9 de março. Daí você se pergunta, mas por que esta data foi anulada? Antes era comemorado em todo dia 9 de março e depois de 1517 passou a ser festejado em 31 de outubro. Já parou para relembrar o que aconteceu no ano de 1517? Em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero iniciou na Alemanha a reforma da igreja e publicou suas 95 teses denunciando a contaminação da igreja medieval. Lutero teve acesso às escrituras sagradas, coisa que o povo não tinha acesso na época, já que Satanás até então contaminou a tal modo a igreja que os cultos eram realizados em uma língua em latim, dificultando o entendimento do povo, e somente os altos sacerdotes da igreja podiam ler as escrituras bíblicas. Lutero, ao ler as escrituras, entendeu e publicou que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, e não por pagamentos de indulgências à igreja ou adoração a relíquias da igreja na época.
Lutero foi considerado um imprevisto para Satanás, que tinha a igreja contaminada em seu total controle naquela época. Como forma de vingança, a realidade do alto satanismo passou a ser comemorado o sábado em 31 de outubro, o mesmo dia em que Lutero publicou as 95 teses. E para quem não sabe o que é sábado, é um dia semanal de descanso ou repouso e adoração a uma divindade. Então, no caso, o sábado é a festa do Halloween, que era comemorada no dia 9 de março. Mas depois da Revolução de Martinho Lutero, passou a ser comemorada dia 31 de outubro. Estranho, não é, meus alunos? Vamos continuar. Agora, meus alunos, se segurem, porque vocês vão saber a real história do Halloween. O dia que começou e como começou. Tudo começou no século IV a.C., com um povo chamado celtas, que habitavam nos países da Irlanda, Inglaterra e França. Mas a maior concentração dos celtas se encontrava na Irlanda. Na época, o verão terminava oficialmente no dia 31 de outubro. Da noite do dia 31 para o dia 1º de novembro, era celebrado Ano Novo dos Celtas, o qual era também chamado feriado de Samhain, que significa Senhor da Morte. Os celtas consideravam o dia 1º de novembro o dia da morte, porque as folhas das árvores já estavam caindo. A noite chegava mais rápido e a temperatura caía. Ou seja, para eles, essa época do outono, eles acreditavam que o Muk-Hola, o Deus Sol, estava perdendo suas forças por causa de Samhain, Senhor da Morte. Além disso, eles criam que no dia 31 de outubro, Samhain ajuntava os espíritos de todas as pessoas que haviam morrido no ano anterior, pois os espíritos tinham sido confinados a ficar vagando entre a terra e a lua por causa dos seus atos maus, sem chance de ir para o paraíso. Na noite do banquete de Samhain, dia 31, esses espíritos teriam a permissão de voltar para suas casas e para tentar tomar posse dos corpos das pessoas que ainda estavam vivas. Porque, segundo eles, essa seria a única esperança para os espíritos depois da morte. Como as pessoas não queriam ser possuídas por esses espíritos maus, eles tomavam certas precauções para se protegerem desses fantasmas ou dessas almas maus. E o que o povo celta fazia para afastar os espíritos maus? Os padres druidas teriam convencido muitas pessoas a fazerem rituais macabros com sacrifícios humanos e com animais, como oferenda para que Samhain se acalmasse e não deixasse os espíritos machucar as pessoas e nem ninguém. Outra é que seria que as pessoas apagavam o fogo de suas casas para torná-las frias e indesejáveis. Depois eles se vestiam como fantasmas macabros, fazendo muita bagunça e sendo o mais destrutíveis possível na vizinhança, para assustar os espíritos que estavam vagando atrás das pessoas para possuir. E ainda acrescentava, além do sacrifício, as pessoas tinham que oferecer comida e abrigo para os espíritos. Eles amaldiçoaram a casa e tomaram posse do corpo. Algumas histórias contam que os celtas queimavam pessoas na estaca, acreditando que elas já estavam possuídas pelos espíritos maus. Isso serviria como uma lição para que eles não voltassem mais para aquele lugar. Segundo o pesquisador de feriados George Douglas, muitas das tradições do Halloween foram derivadas do antigo festival para o deus Baal,
Outras tradições foram originadas dos sinais da luta e da dor das vítimas do fogo do sacrifício dos druidas. É isso aí, meus alunos, o Halloween tem uma história muito macabra. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça que eu apenas mostro os fatos, mas o dever de casa eu deixo com você. Até o próximo vídeo, meus alunos.